Boa noite, amigos do CEAL. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma noite de estudos. É uma alegria que se repete todas as quartas, que é o estudo que eu coordeno, nos sábados também, o tratamento espiritual que eu estou coordenando, né? Tive que dar uma ajeitada aqui, que eu vi que estava fora de foco. Já eu ia receber da minha diretora, Flor, né, a instrução de que não estava enquadrado. A Flor vai estar mandando o link já nos grupos, mandando o link para as pessoas. Eu também vou já entrar para colocar aqui. Hoje nós vamos estudar o caso da senhora Duré. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar o texto aqui, que é de junho de 60. Está nas palestras familiares de Além Túmulo. Vale a pena todo mundo que não conhece as palestras darem uma lida, uma sessão muito importante. Deixa eu achar aqui entrar no meu Facebook aqui para tentar compartilhar na minha página assim que o CEAL tiver online. Deixa eu ver aqui se eu já consigo ver. Hoje eu estou muito bem acompanhado, porque eu já estou com duas diretoras. E é uma beleza, hein? Porque as minhas duas diretoras hoje são, é a Flor, que é a diretora de sempre, e hoje eu também estou com a Rosângela como diretora, que a gente chama de Rosa. Então hoje tem Flor e uma Rosa. Estou me sentindo o quê? Um cravo? Não, não é um cravo, né? É um cravo? Não, estou muito acabado para ser um cravo. Mas é uma alegria, né, gente? Estar aqui, então, super apoiado. Olha, já tem um monte de gente aqui online, eu ainda não tinha visto, eu estava conversando aqui, a Eunice, do pessoal do bem, a minha mãe já entrou, Gervásio, Tati. Nossa, tem um monte de gente aqui que já tinha entrado, eu ainda não tinha visto, ó, Eunice, o pessoal... isso é importante, gente, coloca o nome dos grupos espíritas que vocês estão vinculados. Eu só vou pedir a vocês um minutinho aqui, porque eu vou colocar aqui na lista, vou mandar em lista para quem está esperando, né, a lista dos amigos aqui do CEAL, pronto, mandei em lista, que é para o pessoal que está aguardando, deixa eu ver aqui, o pessoal está aguardando aqui para... Pronto, mandei para todo mundo aqui que está me aguardando. O pessoal fica cobrando. Olha aí, a Dulce já chegou, ainda não estava acompanhando. Deixa eu ver aqui, pessoal. O Eduardo está dizendo que eu sou um jardineiro entre a Flor e a Rosa. É bem isso mesmo, né? Peço a vocês, a Mônica Barbosa está participando, Deusimar Barbosa, que coisa boa. Socorro, a Tati dando boa noite, a Neuminha, a Débora dizendo que chegou, a Mônica Barbosa do GEAP Fortaleza, isso mesmo. Então, amigos, coloquem o nome do centro, né? Deixa eu compartilhar aqui, tem que criar uma sala, né, para poder a gente compartilhar, e já está, a partir desse momento, já está compartilhado. Isso. Então, é uma alegria estar com vocês, o Evandro, o grande Evandro. O Evandro mora aqui próximo. Não esqueçam, como a gente sempre pede, as pessoas compartilhem esse conteúdo, se esse conteúdo foi importante, vocês acharem que vai ser útil para alguém, que vocês acharem que, né, vai ajudar. Olha, a Márcia do Bem, o pessoal do Bem hoje está conosco nesse estudo sobre mediunidade, né? A Neide está aqui de novo, 2 vezes. Ah, meu Deus do céu. Neide, você estava na prece dos anjos da guarda e agora está aqui. Olha, a Valquíria de Gravatá, Pernambuco. É isso, estamos todos aqui. Como hoje o texto é um pouco longo, olha o pessoal do ICO. Esse pessoal é muito gente boa, o pessoal de ICO. Está sempre aqui conosco. Eu já me ofereci para ir para o ICO, porque eu sou assim, né?
Já vou me oferecendo. Mas vamos lá começar nosso estudo hoje e a gente vai fazer um estudo dedicado, vinculado às questões da mediunidade, mas o objetivo é mostrar como se dá o retorno de um espírito espírita para o mundo dos espíritos, tá bom? Antes de começar, a gente vai fazer uma prece para que a gente possa perceber, sentir, se envolver com a presença do nosso anjo da guarda, dos bons espíritos, do coordenador desse estudo. Esse é um estudo, obviamente, coordenado por Allan Kardec, porque é um estudo da Revista Espírita. A gente elegeu Kardec para coordenar o nosso estudo, é ele quem a gente quer que venha nos inspirar, tá bom? Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede. Te pedimos que nos ampare, que permita que os nossos anjos da guarda nos envolvam nesse instante para que possamos compreender tudo que aqui será apresentado. Rogamos a Allan Kardec que inspire a sua lucidez a cada um de nós para que nós possamos tirar o melhor proveito dos estudos com os espíritos. Em nome de Deus, damos por iniciada esta sessão. Olha aqui, eu fui falar que eu quero ir para o ICO, já tem até quem me leve. O Silvio já disse que vai me levar aqui para o ICO. O negócio está ficando perto, viu, Rita? Rita Maciel, o pessoal do ICO, alguém já está dizendo que vai. Então, gente, nós vamos começar. Tá aí, ó. Essa viagem para o ICO promete. Nós vamos começar hoje esse nosso estudo. É um estudo voltado para a questão da mediunidade, da relação dos espíritas e espíritos. Eu não vou fazer a leitura primeiro do texto, eu já vou ler comentando, tá bom? Não acredito. O Máximo está aqui. Máximo, eu estou com muita saudade de ti. Muita saudade de ti, meu amigo. Coisa boa ver o Máximo por aqui. Lógico, a gente tem saudade de todo mundo, né? Mas é porque o Máximo, eu dizia, quando a gente participava do tratamento espiritual, e ele ia aos sábados, durante muito tempo ele foi o meu assistente de palco. Era ele quem fazia tudo, corria para um lado, organizava tudo, ainda fazia as melhores perguntas. As perguntas que ninguém queria fazer era o Máximo que fazia. Um beijo gigante para você, Máximo, um beijo gigante para o Evandro. Vocês sabem que a gente ama vocês dois, né? Um casal maravilhoso. Então, vamos lá. Começar aqui o nosso estudo sobre a Revista Espírita. Vou pedir a Flor para já compartilhar aqui conosco. Aqui tem a Lúcia Soares, do Rio Grande do Norte, né? Do Núcleo Espírita Gota de Luz. Um abraço para o pessoal do Grupo Espírita Gota de Luz. Um abraço para o pessoal do Centro Espírita Manjedoura de Belém, em Recife, que o Reginaldo representa e as suas filhas estão sempre presentes, né? Aqui também é uma coisa boa. E o meu amigo Marquinho, que está chegando agora. Todos os grupos espíritas, depois eu vou tentar dizer todos os nomes, porque é uma alegria saber que o CEAL, ao pessoal do bem, que o CEAL consegue juntar grupos amigos aqui conosco. Vamos lá. Esse foi o tempo que eu fiquei aqui, era só para vocês irem compartilhando, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer aqui deixa eu ver aqui se eu já consigo ver quantos compartilhamentos já teve. Acho que ainda não dá para ver, porque eu acho que eu estou no perfil no meu perfil, não no perfil do CEAL. Só consigo ver quando eu estou no perfil do CEAL. Mas depois a gente vê isso aí, o pessoal que já está compartilhando. Vamos ler aqui. Revista Espírita de 1860, do mês de junho, né? Foi publicado no mês de junho. As palestras familiares de Além Túmulo, a Senhora do Rei. O Kardec faz uma alusão inicial, né? Ele diz assim, uma alusão não, uma locução, uma introdução aqui, né? Médium escrevente, falecida a 1 de maio de 1860, em Sétif, na Argélia, evocado
primeiro em casa do senhor Allan Kardec, a 21 de maio, depois na sociedade, a 25 de maio. Então, aqui fica muito claro como era. Olha, ela era uma média escrevente, era da Argélia. Então, Kardec não a conheceu pessoalmente. Faleceu no dia 1º de maio e foi evocada na casa do Kardec no dia 21 de maio, que eu creio que era uma terça-feira, porque como a reunião era na sexta, 25, 24, 23, na segunda, foi numa segunda-feira, porque dia 25 era na sexta. Então, aqui ela foi evocada no dia 1º de maio, no dia 25 de maio, né? Na casa do Kardec. Eu queria deixar bem claro que o Kardec tinha as reuniões na sociedade e tinha reunião na casa dele, como todos da sociedade de Paris faziam. Todos tinham suas reuniões na casa. Eram em casa que as reuniões aconteciam, tá bom? Já vi que muita gente chegou, né? O pessoal do Grupo Espírita Casa de Ismael está aqui, a Érica, que também é de Recife, está aqui. O pessoal de Recife agora deu uma aumentada nos seguidores do CEAL Recife, né? Eu acho que, não sei se Recife já entrou entre os 5 primeiros, tá? Mas está chegando. Vamos à evocação. Tem uma evocação que é padrão, Kardec não repete mais, que é em nome de Deus, rogamos que o Espírito tal venha até nós, se for útil para ele, se for para o nosso aprendizado. É uma evocação padrão, bem simples, que depois a gente pode até mostrar para vocês. Aí o Espírito respondeu, isso é na casa do Kardec, eis-me aqui. O Kardec diz, conhecemos-nos de nome, se não de fato, posto jamais que tenhais visto, posto jamais me tenhais visto, me reconheceis? Então, Kardec estava evocando o Espírito que ele sabia que existia, conhecia, porque ele tinha contato com esses grupos da Argélia. Tem que lembrar que a Argélia era a colônia da França, né, daquele processo de então. Como o Brasil era colônia de Portugal, a Argélia era a colônia da França. Então, ele perguntou assim, olha, a gente não se conhece, né? Jamais tinha me visto. Me reconheceis? Aí o Espírito responde, muito bem. Depois de morta, já vieste visitar-me? Ele queria saber se ele já tinha de visitá-lo. Aí responde, não, ainda não, mas sabia que irias chamar-me. Então, ela já intuía que o Kardec iria chamá-la, né? Pergunta número 4. Como médium e perfeitamente iniciada no Espiritismo, pensei que melhor que outro poderia dar-nos explicações instrutivas sobre diferentes pontos da ciência. Responde o Espírito, responderei o melhor que puder. Então, por que o Kardec faz essa evocação? Porque ela era espírita. Ela era uma pessoa que conhecia o Espiritismo. Tinha noções, né, perfeitamente iniciada, como ele diz. Era médium, conhecia o Espiritismo, talvez ela fosse a pessoa ideal para responder. Olha, a presença da dona Coleta, hoje ela está conseguindo assistir aqui ao vivo conosco. Acho que ela tinha assistido uma de tratamento espiritual, que o tratamento espiritual é na quinta, né? Mas eu não a vi. Foi a quinta-feira passada, deu um problema com a internet, mas hoje eu estou vendo. Seja bem-vinda, dona Coleta. Então, vamos continuar. Ela disse que o Espírito disse que vai responder o melhor que puder. Esta primeira evocação, diz Kardec, só visa avivar, de certo modo, o nosso relacionamento e nos pôr em contato. Quanto às perguntas, como são de interesse geral, prefiro dirigi-las na sociedade. Assim, pergunto se terias a bondade de vir. Sim, responde o Espírito, de muita boa vontade. Responderei e pedirei a Deus que me esclareça. Então, ele já está dizendo que esse primeiro contato, isso é importante quando a gente vai tratar das evocações. As primeiras evocações normalmente são muito frágeis. Por quê? Porque o espírito está se acostumando com o médium, ainda mais o espírito recém-desencarnado, até manejar o médium é um instrumento, ele precisa ser, o espírito precisa aprender a lidar com o médium. Então, as primeiras evocações são frágeis. E aí ele diz, essa daqui é apenas para a gente ter um contato. As perguntas que eu quero fazer, diz o Kardec,
Como elas são de caráter geral, a gente vai já analisar, eu queria fazer na sociedade. Aí ela diz, responderei na medida da... Ainda pedirá a Deus que esclareça para que ela responda o melhor possível. Aí o Kardec faz outra pergunta. Há 5 médiuns aqui. Há algum que preferiríeis para vos servir de intérprete? Então, tinham 5 médiuns presentes naquela reunião familiar. Reunião familiar não seria bem o termo. Reunião íntima na casa do Kardec. Uma reunião na casa dele. Melhor nome, reunião particular, que era na casa dele. E aí ele pergunta dos 5 médiuns, porque isso tem que ficar muito claro, não é o médium que escolhe o espírito, é o espírito que escolhe o médium. O espírito é que vai encontrar naquele médium alguma coisa que diz, oh, isso aqui é melhor para que seja o meu instrumento. Veja que o Kardec perguntava ao espírito, oh, vai escolher algum desses? Aí esse espírito diz, isto me é indiferente, desde que seja um bom médium. Depois ele vai explicar o que é um bom médium. Aí o Kardec pergunta à senhora Dilrê, como médium foste algumas vezes enganadas pelo espírito em vossas comunicações? Muitas vezes. Há poucos médiuns que não o sejam mais ou menos. Aqui é uma pergunta-chave já para quem para baixar a nossa bola, para a gente saber a nossa real situação. Ele perguntou para ela se ela tinha sido enganada pelos espíritos, e ele colocou sim. E ela colocou, né? Eu digo ele, o espírito, mas ela, a senhora de Rei, disse sim, muitas vezes. E ainda diz mais, há poucos médiuns que não sejam mais ou menos. Ou mais ou menos. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Os espíritos enganam. E o médium não pode se achar dono da verdade, que isso nunca vai acontecer com ele. Isso é muito importante que a gente fique atento. Não tenhamos essa pretensão de dizer que a gente sempre acerta, que o médium é infalível, porque aí já é um pezinho para começar a obsessão. A gente nunca pode tomar como uma verdade absoluta. Tem que ter muito cuidado, tem que refletir com calma. Tudo exige tempo, observação, porque senão a mediunidade pode se perder, virar mistificação. A Érica falou afinidade, né? Isso que a gente chama, que o Kardec chama de simpatia, né? O termo que o Kardec diz é simpatia fluídica. E a Eunice Importa diz que o espírito, com um sinal de humildade, pede para ser esclarecido, pede que Deus o esclareça. A gente vai já ver como é que isso se dá. No dia seguinte, a senhora do Rei manifestou-se espontaneamente e revelou pesar por não lhe terem feito o maior número de perguntas na véspera. Esse espírito aqui, eu acho que vai ser igualzinho a mim. Se a pessoa fizer pouca pergunta, eu já vou ficar assim. Vocês fizeram tão poucas perguntas? Fizeram tão poucas perguntas que o espírito achou que pouco, assim, tinha feito só 7 perguntas. Aí o Kardec aqui já está falando, ó, se não fiz como disse, é que eu as reservava as perguntas para a sociedade. Queria apenas assegurar-me se podia contar convosco. Kardec explica porque não tinha feito mais perguntas, né? Por quê? Porque ele queria fazer lá na sociedade. Aí ela diz uma coisa muito importante. Muito importante. Opa. Ele diz assim, ó. Aquilo que se faz em vossa casa é dado igualmente para a instrução da sociedade. Muitas vezes convém aproveitar os instantes em que os espíritos querem comunicar-se,
pois nem sempre as circunstâncias lhes são igualmente favoráveis. Aqui é uma questão que o Espírito está dizendo. O Espírito está dizendo, olha, essa reunião da sua casa, quando você faz séria, quando você faz... É a mesma coisa, porque o que importa, depois o Kardec... Isso é 60, isso o Kardec vai deixar muito claro no Livro dos Espíritos. O que importa é a seriedade, é a intenção, é a vontade, é a aspiração. Toda reunião, quando tem isso, ela é propícia. E o Kardec estava pensando, não, como isso é mais... Essas perguntas eu queria para a sociedade? Ele, não, ó, pode ser aqui também. Então, isso fica claro para todos nós, que fazemos nossas reuniões familiares, fazemos as reuniões particulares. Todos nós que precisamos fazer uma reunião em casa, fora daquele ambiente, aquele ambiente que não é o grupo espírita, naquele momento que você faz a reunião, ele se torna, desde que seja sério. E assim como o grupo espírita pode ter um ambiente completamente inadequado, desde que entre os membros do grupo não reine paz, não reine harmonia, não reine amizade. Porque aqui quando a gente coloca, é todo mundo dizendo, oh, eu estou com saudade, está todo mundo, né, se ressentindo disso. Porque quando nós voltarmos, e quem não conhece o CEAL ainda, né, que vai conhecer na volta, quando a gente retomar as nossas atividades, vocês vão ver que no CEAL as pessoas são amigas, se abraçam e se preocupam uns com os outros, a gente ora uns pelos outros, está todo mundo pedindo prece. Esse contato, ele é fundamental. Isso é que é importante. A gente tem que saber disso. Então, às vezes, o grupo do centro não tem nada dessa proteção que o pessoal pensa. Se não houver essa harmonia. Em casa, se houver harmonia, vai ter sempre a proteção espiritual. Porque quem faz a proteção espiritual é a comunhão de pensamentos, é o recolhimento, é a harmonia. Isso é que faz, né? Lembrei o nome, não é harmonia que eu estava pensando, é homogeneidade. Se tem isso, tem proteção espiritual. Porque os bons espíritos só vão onde reinam seriedade, onde reinam recolhimento. E isso é que é importante, tá bom? Deixa eu ver aqui, vocês estão participando, eu estou vendo todo mundo aqui. Agora eu estou aqui na página do céu, estou conseguindo ver, já temos 27 compartilhamentos, muito obrigado. Muito obrigado a você que está compartilhando, muito obrigado a você que acha que esse conteúdo é importante para algum grupo, marque a pessoa. O Máximos perguntou por que as respostas são curtas. Teria duas características, sabe, Máximo? É que a gente não conhece essa senhora, ela pode ser uma senhora de respostas curtas, né? Uma pessoa de fala mais curta, não ser prolixo, né? Porque eu, quando morrer, quando forem dar comunicação, eu tenho certeza que eu vai ser psicografando e falando, porque eu falo demais, né? Você também, eu tenho certeza que, ai do médium que recebeu uma comunicação do Espírito Máximo, ele vai ter que falar bastante. Então, pode ser um espírito que seja mais com respostas mais curtas, e porque também para textos mais longos você precisa de um médium adequado. Então, aqui a gente não poderia dizer qual é a causa, mas que pode ser uma dessas, tá? Então, vamos lá para a pergunta 9, porque ela falou, né, que nem sempre as circunstâncias são favoráveis. Oh, Neide, me ajude, Neide, olha a indulgência. Até porque faz muito tempo que você não manda nenhum lanche para mim, então você não pode falar nada. Pergunta 9. Quais as circunstâncias que lhe podem ser favoráveis? O Kardec pergunta, quais as circunstâncias favoráveis para uma comunicação? Há muitas que conheceis, mas é preciso saberdes que isto nem sempre dele depende. Por vezes ele necessita ser assistido por outros espíritos, que nem sempre ali se acham no momento. Então veja que às vezes tem muitos elementos para tornar as circunstâncias mais
favoráveis. Mas aqui ele coloca uma questão muito interessante, é que o espírito precisa ser assistido por outros. O espírito, às vezes, não está ali, é porque tem elementos no mundo dos espíritos que a gente ainda não domina muito bem, não conhece muito bem os detalhes. Mas vamos aprofundando aqui que ele vai esclarecendo mais. A senhora Gilrei vai responder bastante. Ela fala pouco, mas foram 50 perguntas, né? Ela fala pouco, mas bastante, responde bastante. Na pergunta 10, gente, eu estou rindo dos comentários de vocês. Esse grupo, ainda bem que o Kardec tem o Kardec fala muito de seriedade, né? E aí ele diz assim: olha, não pensais que para ser sério necessitais ser carrancudo. Mas se não tivesse essa frase, se não tivesse essa passagem lá, eu ia estar ferrado, porque uma pessoa que diz que coloca no comentário de uma live que eu não devolvo a vasilha, não pode ser um grupo sério. Alguém que me cobra uma vasilha numa live. Não é verdade, né? Então, não pode ser seriedade desse ponto. Mas eu vou aqui para a senhora de Urê, né? Vamos lá. Flor, por favor, não coloque aqui no comentário da vasilha aqui, tá? Por favor, me abstenha. Eu não preciso passar por isso. Aí o Kardec vai aqui na pergunta 10. Desde que vieste espontaneamente, devo supor que estais num desses momentos propícios e o aproveitarei, se quiseres. Disseste ontem que muitas vezes foste enganada como médium. Vede agora os espíritos que vos enganaram. Kardec, né, diz que é o momento propício, ele vai aproveitar. E olha que pergunta genial. Ele partiu da semana passada. Da evocação passada. Quando ela disse que foi enganada. Aí ele pergunta: vedes agora os espíritos que vos enganaram? Ela está vendo os espíritos que a enganou? Ela diz: sim. Vejo-os muito bem. Agora também queriam interferir, mas aqui, neste momento, eu os vejo com muita clareza. Não sou mais seu joguete. Assim, eu os repilo. Olhem, meus amigos, olha que coisa. Aqueles espíritos enganaram ela quando ela era médium, quando estava encarnada. O Kardec pergunta: você está vendo agora? Ele diz: estou vendo, vejo. E eles ainda queriam interferir naquele momento. Mas ela diz: eu não sou joguete. Isso aqui é o que a gente mostra para vocês, onde cai por terra um mito que as pessoas criaram. Muitas vezes vocês vão ouvir algumas pessoas dizendo assim: ah, não, mas o grupo de Kardec era preparado. Foi escolhido nas altas esferas superiores para encarnar e era propício. Não, meus amigos, o Kardec era o espírito superior encarnado, mas aquele conjunto de pessoas que estavam com ele eram iguais a nós, espíritos imperfeitos. Vejam que ele está dizendo que naquele momento ainda tinha espírito na reunião do Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ainda tinha, agora também queriam interferir. Naquele momento ali, tinha espírito querendo interferir na Sociedade de Paris, reunião presidida espiritualmente por São Luís, coordenada por Allan Kardec, e tinha um espírito lá querendo atrapalhar. É só para que a gente saiba disso e não pense que existe grupo blindado. Não existe, é um esforço. Todos nós sofremos influência dos espíritos, todos nós temos dias ruins, todos nós somos tomados por mágoas, por raivas, por tristezas. Todos. A questão é se nós vamos permanecer nessa faixa de pensamento da mágoa, da tristeza, ou se a gente vai dizer para si mesmo: isso eu não quero para mim. Esse não é um sentimento bom. Eu não quero guardar isso em mim. E fazer uma prece para o anjo da guarda pedindo para retirar esse sentimento de mágoa e de tristeza. É isso que a gente tem que decidir, tem que fazer a escolha. É essa escolha que a gente precisa fazer. Então, que fique claro para todos que essas dificuldades existiram e elas existem. É um fato. Mas ela disse: agora eu estou vendo, não sou mais joguete, né?
Aí o Kardec diz, também dissestes que há poucos médiuns que não tenham sido mais ou menos enganados. De que depende isto? Para não ser enganado, o Espírito diz, depende de duas coisas. Muito do médium e daquele que interroga. Então, para não ser enganado, tem uma parte que depende do médium e tem uma parte daquele que interroga. Porque, às vezes, o médium está tomado em tal situação que ele não percebe. Mas aquele que interroga, dá certo, observa, consegue, ajuda, esclarece. Então, é um trabalho em conjunto. O papel do dialogador, do evocador, do grupo de apoio, do médium, todo mundo. Então, ele colocou os dois elementos. Mas aí o Kardec, como sempre, né, ele diz, depende muito do médium e daquele que interroga. O Kardec diz assim, peço que vos expliqueis mais claramente. Né? Ele pediu que deixasse mais claro o que ela estava querendo dizer. Né? Aí ela diz assim, quero dizer que sempre é possível, quando se queira, preservar-se dos maus espíritos, e que a primeira condição para isto é não atraí-los pelas fraquezas ou pelos defeitos. Quanto vos teria a dizer sobre isso? Se os médiuns soubessem quanto mal fazem a si próprio quando dão oportunidade aos espíritos malévolos. Então, ela já começa a chamar a atenção para o médium. Diz assim, olha, a gente pode se preservar dos maus espíritos. E que a primeira condição para não atraí-los é não atraí-los pela fraqueza ou pelos defeitos. Deixa eu tentar deixar claro o que seria isso, não atraí-los pelas fraquezas ou defeitos. Porque todos nós temos defeitos. Logo, como é que é isso? Gente, lembra do lema do tratamento espiritual? Força, coragem, resignação e paciência, que a gente pede. A gente tem as nossas fraquezas, todos temos, todos os espíritos imperfeitos. Por exemplo, quem encarna no nosso planeta, segundo o Santo Agostinho, lá no capítulo do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu pai, aqui só reencarna espíritos rebeldes à lei de Deus. Nós não temos fé. Jesus já disse isso, nos caracterizava como homens de pouca fé. Então, nós não temos a fé. Além de não ter fé, a gente é rebelde à lei de Deus. A gente não gosta de cumprir os desígnios de Deus. Nem gosta de cumprir os desígnios de Deus, nem gosta de assumir as próprias responsabilidades. Nós sofremos porque nós construímos o nosso sofrimento e a gente fica procurando o tempo inteiro uma desculpa para achar quem foi que fez a gente sofrer. Porque a gente nunca gosta de dizer que somos nós os artífices do nosso sofrimento. Não foi alguém que me fez sofrer. Não sou eu quem estou fazendo o meu sofrimento. Então, o que é combater as fraquezas? Combater as fraquezas é parar de culpar o outro. Isso é combater fraqueza. É buscar ser responsável pelos próprios atos. É não ficar dizendo que é o mundo que me faz infeliz. Sou eu que construo a minha felicidade. Sou eu que estou construindo a minha infelicidade. Então, é trazer a responsabilidade para a primeira pessoa. É depois de um mau pensamento, depois de um julgamento equivocado, pedir a Deus perdão pelos pensamentos. Orar por alguém que você pensou mal. Essa é a postura de quem quer combater as fraquezas. Quem é que não quer combater as fraquezas que atraem os maus espíritos? É aquele que ao dormir vai dizer assim, dorme e diz assim, não, hoje eu não tenho nada. Eu não tenho nada assim para pedir perdão a Deus, nem pedir perdão a ninguém. Tem nada, não fiz nada de errado hoje. Amigos, não tem uma pessoa encarnada, não sei os bons espíritos, que não tenha, durante um dia, vamos colocar pessoas que durmam 6, 7 horas. Então, resta-lhes o quê? Se ela dormir, cadê o meu assistente de palco aí na matemática? 18 horas acordado? Vamos colocar 18, 17 horas acordado? Durante o período de 17 horas, e olha que durante a noite você continua trabalhando, né? Do ponto de vista do espírito, você está lá agindo, mas eu vou colocar as pessoas que estão acordadas.
Quem passa 17 horas acordado, que passa 18 ou menos 16, que me disser que durante o dia conseguiu manter o pensamento reto, sem nenhum desvio, que não foi tomado nenhum momento de uma certa raiva, não teve a vontade assim, não teve um mau pensamento contra aquele seu político que você não gosta, aquele que tem uma cor diferente da sua, a cor no sentido aqui, na cor ideológica, né? Quem não teve um acesso ali de fúria, que não brigou, né? Que não... É espírito bom, encarnado. Pelo amor de Deus, se manifeste e venha para cá para falar para nós como é que você faz. Porque nós temos essas imperfeições. Nós não temos paciência. Nós não temos paciência. Se as coisas não forem do jeito que a gente quer, a gente enlouquece. Isso é um fato. A questão é, a gente vai continuar sendo assim até quando? Até vir um AVC e você ficar numa cama sem poder fazer nada? Até você ter um fim de vida de puro sofrimento, porque não aprendeu a manter a calma. Lógico que há pessoas calmas que têm AVC, isso é fato, também ocorre, porque existem doenças que têm a carga orgânica, genética, né, do corpo, mas eu estou dizendo aquelas que são provocadas por uma vida atribulada que a gente se impõe, por raiva do outro, mágoa, e enche o corpo de toxinas. Aqui a Rosângela que não se entregou às imperfeições. Agora a questão é o que a gente faz depois. Porque depois que a gente faz isso, a gente tem que fazer uma prece, tem que pedir perdão, tem que reconhecer os erros. Senão a gente vai continuar abrindo a porta para que os maus espíritos façam a festa. Deve ser assim, o emprego mais fácil que tem é ser obsessor. É muito fácil ser obsessor. Porque a gente aceita tudo, qualquer sugestão. Qualquer sugestão. Uma vez eu lembro de uma evocação que teve, de um grupo que eu conheço, eles perguntaram ao espírito assim, o obsessor, o que você faz para obsediar as pessoas? Ele disse assim, é muito fácil. Eu chego perto delas e digo assim, elas resolveram ler, fazer uma leitura. Ler é muito importante. Você fazer a leitura de uma obra espírita, né, das obras fundamentais, ler o livro dos Espíritos, ler o livro dos Médiuns, ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa base espírita ela é fundamental para que você faça melhores escolhas. Porque você diga, não, eu quero seguir o Espiritismo, eu tenho que tentar fazer aqui as escolhas que o Espiritismo nos ensina. Você pega um livro, o Espírito chega perto de você, lhe envolve fluidicamente e diz, você está cansado. E a pessoa diz, eu estou tão cansado hoje. Você precisa dormir mais cedo. A pessoa, mesmo, eu preciso dormir. Daqui a pouco a pessoa abandona o livro. Mas imediatamente abandonar o livro, o que é que acontece? O sono passa. Aí você vai assistir o jornal para ter raiva. Vai ficar a noite todinha vendo uma série que não tem fim, que tem um final que você vai detestar. Aquele filme que depois que termina, você diz, meu Deus, e agora? É muita distração que o mundo oferece. Outra coisa que ele diz é quando você estava começando a estudar, esse espírito era maravilhoso, que ele falava tudo. Ele chegava para a pessoa e dizia assim, você está com fome. E a pessoa não conseguia ler, porque quando ela começava a ler, ela ia com fome, ela ficava inquieta, porque ela comia por ansiedade. Por ansiedade. E aí você vai percebendo que o espírito conseguia tanto lhe afetar o corpo, quanto lhe afetava a alma. Sem não contar nos casos mais graves, onde os espíritos, aqueles conseguiam colocar sobre os olhos um fluido que impedia, de alguma maneira, raciocínios mais elaborados. A pessoa ali dizia, eu não estou entendendo. Eu não consigo compreender. É como se olhasse as letras e não compreendesse. Vai na página, volta e esquece. Não consegue assimilar. E nós não estamos falando de pessoas com dificuldade de aprendizagem. Porque aí você teria outros elementos, um elemento de como foi construído, o ensino, o acesso à informação. Não, são pessoas que são capazes, muito capazes de ler, mas que para determinados assuntos eu não entendo, eu não estou vendo. Me dá sono.
Eu não consigo, eu já li isso aqui tantas vezes, não consigo. Para impedir o aprendizado. E não ter aprendizado, e não aprender em espiritismo, é você jogar fora dos seus mandamentos, né? O Espírito de Verdade diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Aí a Claudete aqui está dizendo: é necessário ter persistência, termos persistir, né, sermos generosos conosco para continuarmos na busca do auto-melhoramento. Então, a persistência, a palavra que o Santo Agostinho mais usa, ele não usa tanto persistência, ele usa, porque ele fala que às vezes a persistência, você pode persistir no mal, ele usa perseverança, que é sinônimo, mas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de Agostinho, ele diz assim: perseverança é a persistência no bem. A persistência no bem, quando você persiste no bem, você persevera. Ele usa, estou só usando os termos agostinianos, né? Deixa eu ver o que foi que o pessoal falou até agora aqui, que eu estava comentando aqui. Então, que ponto eram considerados por Kardec nas perguntas para não ser enganados? Vamos já apresentar, viu, Fátima? Ele vai já levantar aqui as questões. A Kátia está dizendo: muito importante termos consciência da fragilidade de um médium em reunião mediúnica. Essa comunicação traz excelentes esclarecimentos. Exatamente. A Kátia, que é do grupo mediúnico da Terça, grupo coordenado por Santo Agostinho. Aí o Roger fala entender as provas e expiações, vai ter espíritos imperfeitos por toda parte, até na sociedade espírita, é isso mesmo. A Maio diz: não estamos em sintonia perfeita, estamos em busca, né? Estamos buscando, isso aí mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. O pessoal já li o comentário da Claudete. A Socorro Pinheiro está dizendo que essa sugestão da fome é a minha fraqueza. A Magda está dizendo assim: Cícero, às vezes algumas pessoas me perguntam como eu consigo ser normal. Eu acho tão normal hoje levar a vida normal e aceitar. Você acha que é merecimento ou fé? Pois vivemos tentando praticar os ensinamentos, que isso não é fácil ainda para nós imperfeitos. Nós temos os limites, né? A gente tem muito limite, não adianta a gente querer ser espírito puro antes da hora, ela é uma construção. O outro está falando quando você está estudando e vem um pronunciamento de um político, vá ler o pronunciamento de político, não vai resolver seus problemas. Essa questão de extrair-se mesmo. Como ser feliz no mundo espiritual? Vai já apresentar aqui o Bruno Leal, mas eu digo assim: os espíritos felizes é uma categoria que tem o céu e o inferno. Os espíritos felizes são aqueles que em vida cumpriu as provas que ele colocou para si. Quem cumpre as provas escolhidas é os espíritos felizes. Não precisa ser os espíritos superiores, tá? Os espíritos felizes. É categoria do céu e inferno, não na escala espírita. Aqui, quando leio, me dá sono, diz o Rafael. É um sono profundo e vem outros pensamentos para me distrair. É bem comum isso, as pessoas falam isso, mas a gente tem que exercitar, perseverar, persistir, como falou a Claudete, a gente tem que perseverar. Vamos lá para a pergunta 13. Vocês acham que eu chego na pergunta 50 hoje? Alguém aí tem fé que que eu chego na pergunta 50? 13. E no mundo dos espíritos? É no mundo dos espíritos que se expõe ao mal? Sim, e também no mundo dos vivos. Por quê? Porque ele perguntou assim: aquele médium que se entrega, né, que se deixa tomar pelos maus espíritos, ele só sofre as consequências, o médium só sofre as consequências no mundo dos espíritos? Aí ele diz: não, não. Também, desculpa, no mundo dos espíritos que se expõe ao mal? Sim, mas também no mundo dos vivos. Eu queria dizer também, aí acabei falando não. Então, o médium que se entrega aos maus espíritos, no mundo dos espíritos, ele vai ter problemas, mas encarnado ele já vai sofrer a ação dos maus espíritos.
Que mal isto lhes pode acarretar no mundo dos vivos, para os médiuns que não buscam se moralizar? Quais são o mal que pode acontecer para aquele médium, aquele espírita que não busca trabalhar o seu aperfeiçoamento moral? Aí a senhora de Rei diz, há muitos. Para começar, tornam-se presa dos maus espíritos, que deles abusam e os impelem ao mal, excitando todos os defeitos que nele encontram em germe, principalmente o orgulho e a inveja. Depois, Deus os pune, às vezes por penas na vida. Aí o Kardec diz, temos mais de um exemplo de médiuns dotadas das mais felizes disposições e que a desgraça perseguiu e abateu, depois que se deixaram dominar por maus espíritos. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. O Erasto depois vai trabalhar muito bem isso. Ele diz, o médium, ele que se deixa tomar pela vaidade, que esquece da humildade, que esquece que é apenas um instrumento, ele até pode ter uma evidência momentânea, mas que vai cair. Aqui a gente tem que entender, Deus os pune, às vezes por penas na vida. Esse punir em espiritismo, punir não é um castigo, Deus lá em cima, agora eu vou te castigar. Não, o punir é sempre as consequências dos próprios atos. Você vai receber as consequências dos atos. E aí, quem de nós não conhece um médium que já teve grandes trabalhos, que já poderia ter ajudado tanto, e que se perde, e que a queda vem. Mas ela sempre vem. Porque o médium tem que se manter humilde do primeiro ao último dia de vida. Não é a humildade já como virtude dada, é o esforço. É o esforço. Vem. E a gente, recentemente, nós não vamos citar nada aqui, mas recentemente todo mundo sabe que tem médiuns que se perderam completamente. E não veio a própria punição. O Kardec já está dizendo, eu já vi, as desgraças perseguiu e abateu. Então, amigos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado, porque a mediunidade não torna ninguém melhor. Não pode ser um instrumento de... Os dons de Deus não podem ser um instrumento de envaidecimento, de sentir-se melhor do que o outro. Todos que fizeram isso, eles sempre caem. Então a gente tem que ter muito cuidado. Na pergunta 15, mas então não seria melhor não ser médium, desde que essa faculdade pode arrastar tão grandes inconvenientes? Olha aí, essa pergunta, eu escuto muito isso aí, o pessoal dizer isso, né? Então é melhor não ser médium. Aí olha a pergunta do espírito. Credes então que os maus espíritos só vêm atacar os médiuns? A mediunidade, ao contrário, é um meio precioso de reconhecê-los e de se premunir contra eles. É o remédio que, em sua bondade, Deus põe ao lado do mal. É o aviso do bom pai que ama os seus filhos e quer preservá-los do perigo. Infelizmente, os que desfrutam desse dom não sabem ou não querem aproveitá-los. São como um imprudente que se fere com a arma que deve servir para a sua defesa. Então, vejam, os maus espíritos, eles atacam não só as pessoas boas ou as pessoas, só os médiuns, eles atacam todas as pessoas, todos os imperfeitos, né? Porque eu estou colocando aqui as pessoas falando do mundo de provas e expiações, porque é óbvio que aqueles que já conseguiram, que afastam os maus espíritos pela sua transformação moral, eles não têm acesso
Mas todos, independente de ser médium ou não, está lá. O médium, ele tem nas mãos um remédio. E aí tem médium que acha que está enlouquecendo porque é médium. Ele estaria muito mais louco se ele não fosse, porque com a mediunidade dele ele ainda recebe aviso. Ele está cansado de receber aviso. Sem aquela mediunidade, ele estaria muito pior. Então, a mediunidade é um instrumento que Deus permite aos homens para terem patente a ação dos maus espíritos. Imagina aquela pessoa que diz assim, mas Deus do céu, de noite o espírito vem falar no meu ouvido essas coisas, isso é hora. Perturbando, não sei o quê. Se ele não, como médium, ele está percebendo, ok. Se ele não fosse médium, esse espírito estava lá, porque ele está na cabeça de todo mundo. Repito, todo mundo está falando do mundo de provas e expiações, né? Gente, a gente é tomado de pensamentos que a gente fica chocado, assim. De onde foi que eu pensei isso? Pelo amor de Deus, como é que passa um negócio desse na minha cabeça? Pensamentos terríveis que a gente passa. A gente é tomado de sentimentos que você diz assim, como é que pode? Isso ainda habita em mim. É só a gente olhar, às vezes você está num trânsito, a raiva que a gente às vezes sente diante da postura de uma outra pessoa. Se a gente pudesse, a gente ia lá e fazia talvez pior. Então isso ainda habita em nós. Ainda habita em nós. Essa pergunta do Bruno Leão, o espírita tem vantagem na desencarnação? Nunca, a vantagem nunca é uma palavra boa. Porque parece que tem algo a mais. Mas a gente vai já ver, viu Bruno? O Bruno está fazendo boas perguntas. Eu não sei se é a primeira vez que o Bruno Leão está participando. Muito obrigado, Bruno, pela participação, pelas perguntas, né? Coisa boa. A Marta chegou, ainda colocou aqui uma mensagenzinha do Homem-Aranha. A Marta chegou sempre causando, né? Botou o Homem-Aranha aqui no grupo. Não dá para participar aí, mas aqui eu estou vendo, acompanhando aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não, é aqui, né? Ó, a Marta chegou junto com o Homem-Aranha. Ela pode, a Marta pode. Pergunta 16. O Kardec ficou abismado com a lucidez da pergunta, das respostas. Aí ele pergunta, sois vós mesmo, senhora de um rei, que dais as respostas? Olha como Kardec é. Ele pergunta, o Espírito é você mesmo. É você mesmo. Aí o Espírito diz, sou eu mesmo que as dou e vos certifico em nome de Deus. Mas creio que se tivesse sido abandonada a mim mesma, seria incapaz disso. Os pensamentos me vêm de mais alto. Aqui, amigos, aqui a gente começa num aspecto novo, que é a influência dos espíritos sobre outro espírito. E a senhora de Rei estava se comunicando, mas ela está começando a dizer, olha, sou eu que estou falando, mas eu estou sendo assistida por outro. Tem outros espíritos me ajudando nesse momento. Olha que coisa legal. Olha que bom saber isso. Os espíritos ajudam aquele espírito a falar. Aí aquele vede o espírito que vos inspira. Ela diz, não. Há aqui uma multidão de espíritos, ante os quais me inclino, e cujos pensamentos parecem irradiar sobre mim. Isso é fantástico. Ela diz que está ali falando, mas ela é inspirada. O Kardec perguntou, e quem é o espírito que lhe inspira? Ela diz, não consegue ver. Provavelmente o anjo da guarda dela. E é aquilo que a gente sempre diz às pessoas, olha, o anjo da guarda ele se mostra para o seu protegido. Não é sempre que ele se mostra. Por quê? Porque ele quer que o seu protegido escolha por conta própria. Ele inspira. Ele não chega e diz assim, olha, eu sou teu anjo, a gente vai definir aqui as coisas. Não, ele inspira. Veja que ela diz, o cara veja o espírito que vos inspira. Não, esse que me inspira, eu não sei. E é o anjo da guarda dela. Ela não tá. Mas eles aqui é uma multidão de espíritos. Aí uma outra questão ali, que o anjo da guarda pode estar junto daquela multidão e ela não percebe quem é aquele em si. Né? Há aqui uma multidão de espíritos ante os quais me inclino e cujo pensamento parece irradiar sobre mim. Então, o que é que acontece? Um espírito
imperfeito, a senhora Gil Rei era um espírito imperfeito, na escala espírita, espírito imperfeito não é o espírito mau. Há uma diferença, tá? Os espíritos maus são espíritos imperfeitos, mas os espíritos imperfeitos nem todos são maus. Nem todos são maus. Ela era um espírito imperfeito porque ela não tinha vencido a todos os embates com a matéria. Ela não ascendeu como na escala espírita. Mas ela estava ali respondendo e todos os espíritos que estavam ali a ajudavam. E aí ela dava respostas melhores. Aqui, agora é a 18, né? Acho que tinha uma pergunta aqui. A Valquíria fez uma questão. Tem uma amiga que tem mediunidade vidente, mas nunca pôde. Não pôde desenvolver porque é casada com um homem que cresceu na igreja evangélica e não aceita. O que pode acontecer com ela por não seguir o espiritismo? Não, ela vai ser feliz a vida inteira. Ela vai usar a mediunidade dela no spa. A mediunidade não é vinculada ao espiritismo, viu, Valquíria? A mediunidade tem médios em todas as áreas. Então, tenho certeza que se ela estiver na igreja evangélica super feliz, ela vai transformar isso, vai descrever como a ação do Espírito Santo. Ela vai encontrar ela vai encontrar uma forma de utilizar a mediunidade dela aonde ela estiver. Ninguém precisa pensar que tem que ser espírita, não, tá? Ela tem que desenvolver no espaço onde ela estiver. Lógico que algumas orientações aqui são as orientações para os espíritas. Agora, eu sou médium, mas não sou espírita. Isso quer dizer que eu estou condenado? Imagina, jamais. Se você fizer o bem, e ela está na igreja evangélica fazendo bem, vai funcionar, do mesmo jeito. A 18, o Kardec diz, assim um espírito pode receber inspiração de outros, do mesmo modo como se fossem encarnados, e lhes servir de intermediário, disso não duvideis. Muitas vezes eles pensam responder por si mesmo, quando é apenas um eco. Olha que coisa. O espírito responde, mas na verdade ele está respondendo como um eco. O outro diz e ele responde. Isso é muito legal para a gente entender. Por isso que quando a gente vai fazer as moralizações com os espíritos, o que é moralização com o espírito? É dialogar com o espírito imperfeito. A gente tem que perguntar para ele sempre isso. Você está ouvindo algum espírito aqui? O que ele lhe diz? Para que não fique a gente tentando dizer alguma coisa para o espírito. Às vezes a gente tem que fazer isso. Mas se ele puder ouvir diretamente do seu anjo da guarda, do coordenador da reunião, isso é assim assim que o Kardec propunha. Ele nos orienta. Por quê? Porque aqui ele já está dizendo, ela está dizendo, que muitas vezes o espírito escuta como um eco. Então, quando a gente está lidando com um espírito muito endurecido, e aí a gente pergunta, você está vendo algum espírito aqui? Aí, se naquele momento ele conseguir perceber a gente pergunta assim, pergunte a ele o que você pode fazer. E aí a gente fica fazendo essa intermediação, né? O espírito está respondendo o que aquele outro espírito disse, né? O que o espírito imperfeito havia dito. Isso é bem interessante e funciona bastante no auxílio da moralização dos espíritos. Agora alguém vai me perguntar assim, mas como você garante que o espírito está moralizado? Pelo resultado sobre o obsediado. Só assim que dá para saber. Não tem outra maneira. A gente sempre analisa o obsessor e o obsediado. Se o obsediado está mais calmo, como é que está a resposta? Porque se não tiver isso, não tem como aferir se é verdade ou não. Vamos para 19. Quer os pensamentos sejam pessoalmente vossos, quer sejam sugeridos, pouco nos importa, diz o Kardec, pois eles são bons, e nós agradecemos aos bons espíritos que nos sugerem. Mas, então, pergunteis por que esses mesmos espíritos não respondem diretamente. Kardec é genial.
Na arte de fazer pergunta, Kardec é genial. Não, Kardec é genial nos seus textos, mas para dialogar com os espíritos, você precisaria realmente do espírito superior. Para tirar tudo o que ele tira. A gente vai fazer perguntas para os espíritos, a gente não tira muita coisa. Porque a gente não sabe fazer pergunta. É difícil fazer pergunta. Porque para fazer pergunta, você precisa estar atento àquela pergunta, estar atento ao texto. É muito detalhe. Quem é professor sabe, tem aquele aluno que gosta de fazer perguntas só para o professor saber que ele existe. E aí o professor vai e diz assim, né? O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Se tiver algum historiador aqui, vai já cair para trás usando a palavra descoberto, né? Mas eu estou só usando aqui como frase para a gente entender. Tem aquele aluno que levanta a mão e diz: então, professor, o senhor está dizendo que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil? Aí o professor, olha, mas eu acabei de dizer isso. E a pessoa repete o que foi dito. Outros colocam um texto imenso, saem fazendo citações que já está dado. Então, você tem que tentar fazer uma pergunta que faça andar aquela palestra, faltou alguma coisa, uma coisa não ficou clara, um ponto. Aqui é um exemplo típico. Ela disse assim, a senhora de Rei disse assim, olha, às vezes eu sou inspirada, estou inspirada por esses espíritos que estão aqui. O Kardec diz, que bom que você está inspirada, suas respostas são boas. Não nos importa, diz o Kardec, se o pensamento é seu ou se são dos outros espíritos. Se o pensamento é bom, a gente agradece. Agora eu queria saber por que aqui eles não respondem eles mesmos. Ele não deixa passar nada. Nada, porque o espírito disse alguma coisa e aí ele quer saber agora por que aqui está ocorrendo. O espírito disse, eu estou sendo inspirada por esses espíritos. E aí ele pergunta, mas por que eles mesmos, esses espíritos que lhe inspiram, não respondem? Aí a mulher diz brilhantemente também, né? Esses espíritos o fariam se os interrogasseis. Foi a mim que evocastes. Eles querem responder e então servem-se de mim para minha própria instrução. Olha só como é que a coisa se dá. Você evocou foi a minha, então quem está respondendo sou eu. Mas esses espíritos querem, para a minha instrução, que querem lhe ajudar, me utilizam aqui como instrumento. Muito boa a resposta. O Kardec continua agora, voltando para a questão das obsessões. O espírito que obsedou o médium em vida, obsedá-lo-á após a morte? Eu tive até que beber água agora, porque essa pergunta, eu espero que todos os médiuns do grupo estejam presentes. Eu espero que aqueles que não estiverem presentes vejam depois, que ninguém se retire agora, nenhum dos médiuns do grupo se retire nesse momento. Porque ele pergunta, o espírito que obsedou um médium em vida continuará obsediando após a morte? Resposta, a morte não liberta o homem da obsessão dos maus espíritos. É a figura dos demônios atormentando as almas sofredoras. Sim, esses espíritos os perseguem após a morte e lhes causam sofrimentos horríveis, porque o espírito atormentado se sente no abraço de que não se pode libertar. Ao contrário, o que se libertou da obsessão em vida é forte, e os maus espíritos o encaram com medo e respeito. Encontraram o seu superior. Olha, gente, isso é muito forte. A gente tem que combater a ação dos maus espíritos. Por quê? Porque elas permanecem no mundo dos espíritos. É um abraço que não se consegue libertar. Porque você estabeleceu vínculos tão fortes que permanecem no mundo dos espíritos. Permanece.
É por isso que a gente tem que combater os vícios, as nossas más tendências. E é por isso que Jesus diz, né, que se pedirem para andar 1000 passos, anda 2000. Faz sempre o que puder a mais. Não se deixa tomar pelas coisas daqui. Não valoriza muito essas raivas, morrer com raiva de alguém, com a mágoa. Isso tudo no mundo dos espíritos faz uma diferença. É fonte de sofrimento. O ideal é que a gente se resolva aqui, para quando chegar no mundo dos espíritos não ter nenhum desses problemas, né? Mas aquele que consegue se libertar, quando chega no mundo dos espíritos, esses mesmos maus espíritos encontram um superior. Eles baixam a cabeça. Aí ele vai perguntando. Agora eu acho que os médiuns podem voltar, né? Que eu vi que alguns médiuns saíram, o Marquinhos disse que ia sair. Acho que agora é a hora que os médiuns podem voltar, né? O 21 diz assim: há muitos médiuns realmente bons em toda a acepção da palavra? Médium bom, será que existe? Aí o Espírito diz: não são médicos que faltam, mas os bons médicos são raros. Dá-se o mesmo com os médiums. Então ele está dizendo, ó, o Marquinhos voltou agora. Há médios realmente bons? Aí dizendo, ó, ela faz primeiro uma metáfora, médico tem, mas médico bom são raros. A mesma coisa com o médium. Médium tem muito, médium bom são raros. Aí o Kardec pergunta, por que sinal é possível reconhecer que as comunicações de um médium merecem confiança? Olhem a pergunta, por que sinal é possível reconhecer que as comunicações de um médium merecem confiança? As comunicações dos bons espíritos têm um caráter com o qual não nos podemos enganar quando nos damos ao trabalho de estudá-las. Quanto ao médium, o melhor seria aquele que jamais tivesse sido enganado. Por isso seria a prova de que só atrai os bons espíritos. Então ele criou aqui o conceito. O melhor médium seria aquele que jamais tivesse sido enganado. Mas vocês lembram que lá no começo ele está dizendo que ela disse que os médiuns são mais ou menos enganados? Então a gente tem que tentar diminuir os enganos. E as comunicações, como é que a gente reconhece? Através do estudo. Você tem que estudar as comunicações. Por isso é necessário das análises, que o cara chama exame das comunicações. Por isso que a gente fica ainda um pouco perplexo que haja reuniões onde não se gravem as comunicações e não se transcrevam depois. Porque como é que você vai estudar e analisar o que o Espírito diz? Ah, é de memória? Não dá. Memória não dá. Tem muitas pessoas que assistiram a reunião da semana passada. Ela não lembra. O pessoal que assistiu segunda-feira. Segunda-feira foi um estudo maravilhoso, hein? Participação do Marquinho, Rosângela, comandando. Maior audiência da segunda-feira que a gente já teve foi semana passada. Mais de quase 1.600 pessoas alcançadas. Parabéns, hein? O esquecimento do passado. A reunião de segunda-feira foi para não esquecer. Era sobre esquecimento do passado, ninguém vai esquecer aquela reunião, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que a Flor está mandando aqui o recado aqui no grupo o pessoal está me lembrando aqui as perguntas do Bruno, né? Eu tô lembrando, pessoal. Muito obrigado aí por vocês estarem me lembrando aqui. Então é preciso estudar as comunicações, é preciso análise, é preciso buscar não ser enganado. Vamos para a questão 23. Mas não há médios dotados de excelentes qualidades morais e que são enganados? Olha a pergunta. A pessoa é tão boa, excelentes qualidades morais e que são enganados. Como é que explica isso? Sim,
Os maus podem fazer tentativas e não triunfam senão pela fraqueza ou pela excessiva confiança do médium que se deixa enganar. Mas isto não dura. Os bons espíritos facilmente vencem quando há vontade. Olha que coisa fantástica. Por mais que eu tenha excelentes qualidades morais, gente, nós não somos os espíritos bons da escala espírita. As nossas excelentes qualidades morais, tem uma frase que os espíritos usam que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, ó, podeis ser bons, mas ser fracos. O que é isso? Gente, ó, a pessoa que ela é boa, faz o bem, mas quando o interesse pessoal chega. Interesse pessoal. Não, vocês não precisam responder essa pergunta, tá? Vocês não precisam responder essa pergunta. É só para vocês perceberem como o interesse pessoal balança a gente. O interesse pessoal. Ó. A fila de transplantes, ela tem um chamado cadastro único. Tem um cadastro único de transplantes. Vamos supor que vocês sejam responsáveis pelo cadastro único desse transplante. Vocês são responsáveis por colocar as pessoas na ordem. Chegou agora um coração para ser uma pessoa, veio a óbito, tem um coração para ser transplantado. Seu filho está precisando de um coração. Mas na lista, na ordem, né, na lista de transplantados, ele é o quinto. Tem 4 pessoas. Você é o responsável por organizar a lista. Você passa seu filho na frente? Olha o interesse pessoal. Olha o interesse pessoal. Muitas pessoas dizem, não é. Quando chegam os meus na história, a gente já não pensa do mesmo jeito. Você defende uma educação assim, tem que fazer. Mas quando é com o filho, se o seu filho cometer um erro, você o aconselha a ir na delegacia e se entregar? Você denunciaria o seu filho se ele tiver, por exemplo, guardando, traficando dentro da sua casa? Se você souber que o seu filho está traficando numa escola, colocando outras crianças em risco, você denuncia seu filho? Olha o interesse pessoal. Quando chega a nossa vez da prova grande, onde a gente tem que abrir mão dessas questões do interesse, aí é onde a gente vai ver se a gente realmente conseguiu. Porque o interesse pessoal faz com que a gente guarde o nosso, que a gente pegue uma parte um pouco para nós. A Rosângela diz assim, o amor materno justificaria, é porque se for amor não pode ser injusto. Se é amor materno, mas aceita a injustiça, não é amor. É por isso, vale a pena depois a gente discutir, perceber isso, é por isso que a lei que resume as leis morais é uma lei de justiça, amor e caridade. Se não vier a justiça primeiro, não é amor. Então, essas questões é aquilo que a gente chama de dilema moral. O dilema moral não se responde, tá? O dilema moral é aquela coisa na hora. Você vai ter que pensar. E aqui a Rosângela fez a citação, que aí a gente entende a passagem de Jesus, quando ele diz,
quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque aí você acabou com o interesse particular, com o interesse pessoal. As pessoas não entendem que nessa frase ele não está dizendo assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele não está diminuindo o amor pela mãe ou pelos irmãos. Ele simplesmente está elevando todos à mesma condição, porque ele vai dizer depois que a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que cumprem a vontade do Pai. Então ele está elevando todos, ele não está diminuindo. Mas aí eu nunca vou esquecer, eu vou citar isso o resto da vida nessas diálogos, em palestras, essas coisas, na nossa reunião tratando sobre isso. Aí uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa querida, disse assim, olha, eu não aguentaria, não me lembro se ela falou, eu detestaria. Ela disse, não, eu não queria ser Maria nessa hora, porque eu gostaria que ele dissesse que de mim ele gostava um pouquinho a mais. Então, essa é a situação nossa, né? Aí o Márcio pergunta aqui, mas é muito difícil, você não acha? Com certeza, porque o desafio é o interesse pessoal. O desafio é o interesse pessoal. Márcio, agora eu estou vendo um momento do interesse pessoal que os pais agora, com aula à distância, os filhos estão fazendo provas online. E o professor não tem condição, nem os colégios têm condição de controlar, não tem condição de controlar se as crianças estão pescando, colando ou não. E os pais estão no lado. Quantos pais estão dando resposta aos filhos? Quantos pais? Eu coloquei uma coisa, um exemplo assim, né, da questão do coração, uma coisa bem grave, mas isso, quantos pais têm observado, não têm dado respostas aos filhos? Quantos? Isso nós estamos falando ali, na escola, uma coisa, né, que não é uma vida, mas veja, se você passa a mão e depois. Olha como quando tem interesse pessoal, a gente fica abalado. O interesse pessoal é a pedra de toque. É como a gente sabe se a gente tem virtude ou não. Porque é muito fácil falar que tem virtude quando não tem o interesse pessoal. É muito fácil isso. Outro exemplo, né, do interesse pessoal, assim, ó. Você está com muita fome. Você está com fome. Aí você recebe um prato. E aí tem aquele outro ali, que também está com fome. Você divide? É o seu interesse pessoal. Será que a gente divide? É só para a gente pensar. A gente guarda a melhor parte para nós. Então, tem essa questão da fraqueza. Todos nós temos essas fraquezas guardadas que precisam ser trabalhadas. Aí ele pergunta, eu vou encerrar com a questão 24, ele diz assim, a faculdade mediúnica é independente das qualidades morais do médium? Sim. Por vezes ela é dada em alto grau a pessoas viciosas, a fim de ajudar na sua correção. Será que os doentes não precisam mais de remédio que as pessoas sadias? Os maus espíritos, por vezes, lhe dão bons conselhos sem o saberem. A isto são levados pelos bons espíritos. Mas elas não os aproveitam, porque por orgulho não os tomam para si. Isto é perfeitamente exato, e às vezes vêm espíritos inferiores darem duras lições em termos pouco medidos, assinalar defeitos e pôr os caprichos em ridículos, com a mais ou menos habilidade, conforme a circunstância e por vezes de modo muito espirituoso. Então aqui é uma outra coisa bem legal, né? O Kardec está dizendo aqui, ele pergunta, a faculdade mediúnica depende da qualidade moral? É independente? Sim. Ou seja, há pessoas más que têm uma mediunidade muito boa. Mediunidade boa não é que recebe bons espíritos.
tem uma ótima faculdade, dá comunicações, o espírito fala perfeitamente, você sabe que é um espírito. E existem pessoas muito boas que, do ponto de vista médium, têm uma inspiração a cada 10 anos. Mas não tem uma mediunidade constante. E aí ele puxa um outro elemento. Os maus espíritos dão muitas lições para estes médiuns acordarem. Como? Através das suas famosas pancadas, né? Os espíritos chegam e mete a porrada no povo. Mostra, olha, você não presta, você é isso, você é orgulhoso. E a gente não sabe por que esse espírito fica desmascarando todo mundo. E por que os bons espíritos deixam? É para ver se a gente acorda. Para ver se a gente acorda. Mas aí, como é o mau espírito, às vezes a gente diz, não é para mim não que ele está falando. Ele está falando dos outros. É para o outro que ele está falando. E aí a gente acaba não absorvendo os verdadeiros ensinamentos. Bem, amigos, a comunicação da senhora de Rei continua. Eu cheguei na questão, quase na metade, na questão 24, para a gente encerrar. E na próxima, vocês podem continuar lendo essa leitura. O próximo reunião começa em julho a gente vai ter uma programação de férias. Se alguém tem alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Tinham me pedido para responder a pergunta do Bruno, que ele falou se tinha ou não alguma vantagem. Não há vantagem alguma em relação, digamos assim, de nos sentirmos especiais. Não. Há um conhecimento, você tem um conhecimento. Agora, existem pessoas que têm um conhecimento espírita e dele não faz nenhum uso. Então, você conhece. Existe o que a gente falou em outra reunião, não sei, foi na reunião mediúnica que eu falei. Existe aquilo que a gente chama de analfabetismo funcional. O que é um analfabeto funcional? É uma pessoa que sabe ler, reconhece os signos, ela vê as letras, lê as palavras, mas ela não interpreta, ela não consegue interpretar nada. O texto, ela lê, mas ela não interpreta. Esse é o chamado analfabeto funcional. E eu digo que também existe o crente ou o espírita, o crente no sentido daquele que crê funcional. Você diz assim, você é espírita? Sou. Você acredita em Deus? Sim. Acredita na presença que os espíritos nos influenciam? Sim. Acredito. E os anjos da guarda? Acredito. Maus espíritos? Acredito. No que isso modifica a sua vida? Nada. Isso transforma? Não. Não é capaz de gerar transformação. Então, é uma crença proforme. Você diz assim, acredito em Deus. Acredita, e o que isso te modifica? Não modifica nada, não. É só porque Isso se chama um deísmo, um espiritismo funcional. Porque para ser espírita ele tem que gerar uma transformação. Não precisa gerar a transformação completa, mas uma ou outra transformação tem que gerar. Tá bom? Meus amigos, amanhã nós teremos um estudo sobre... amanhã nós vamos estudar sobre as curas. O que são as curas? O que são médiuns de cura? Como é que as curas se realizam? Olha aí, a Flor vai colocar aí o cartaz e amanhã a gente vai fazer prece pelos doentes, ó, compreendendo os fenômenos das curas. A gente sabe que está na mídia, né? O pessoal tem uma série falando sobre médiuns de cura, um documentário falando sobre médiuns de cura, e aí as pessoas associam o médium de cura que essa série trata com o espiritismo. A gente sabe que isso está muito em evidência. Então, a gente vai falar sobre isso amanhã, justamente para dar esses esclarecimentos, né? O que são curas? Quem são os médiuns de curas? Assistam, participem. Estão me dizendo aqui que segunda-feira é o bem e o mal sofrer. Quem vai estar conosco é a nossa amiga Eugênia Canto, da Federação Espírita do Estado do Ceará. Vamos fazer a prece e depois da prece eu vou dar uns avisos e queria também agradecer a presença dos vários grupos que estão aqui, tá bom? Mas vamos fazer a nossa prece. Pessoal, eu estou convidando vocês a participar da prece no Instagram, tá? A prece no Instagram é todo dia às 18 horas e ela também é magnetização espiritual. Quem está precisando de um magnetismo, receber passe, todo dia às 18 horas, tá bom?
vamos fazer a nossa prece de encerramento. Na quarta-feira a prece é curta, tá? Não é aquela prece que é o magnetismo, não. A prece do magnetismo é só na quinta e às 6 horas. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Bondoso Deus, Pai amantíssimo, muito obrigado pela oportunidade que nos concedeste de estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos, Pai, que os nossos anjos da guarda nos iluminem, que durante o sono possamos ter com esses espíritos que nos querem bem, que eles possam nos inspirar a uma melhor postura, a um melhor proceder. Que possamos, ao acordar, lembrar dos ensinamentos e buscar colocar em prática. Agradecemos a Allan Kardec, que coordena o estudo das quartas-feiras. A Jesus, nosso modelo e guia, nós pedimos que nos inspire a transformação moral. Em nome de Allan Kardec, em nome de Jesus, em nome de Deus, damos por encerrada esta reunião, rogando ao Pai que nos abençoe, nos ampare, nos proteja de todo o mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Mais uma vez, eu peço àqueles que ainda não compartilharam aqui, compartilhem. Queria agradecer a todos os grupos que estão aqui, né? Ao Bruno Leão, que participou. Bruno, você só não disse se é a primeira vez que você está participando, se você é de algum grupo. Queria agradecer as palavras do Máximo, que é uma pessoa maravilhosa, um amigo querido. Agradecer aqui, deixa eu ver quem ao Wilterson está falando. A Neide manda um abraço para todos. Neide Robson está por aqui? Me responda, por favor. Você nunca responde. A Edneuza. Deixa eu ver quem está aqui dando boa noite. O pessoal está dando... Olha, vocês não estão colocando coraçõezinhos aqui. Eu não estou vendo os coraçõezinhos. Será que hoje ninguém vai colocar corações? A Ronice está fazendo uma pergunta. Ronice, eu vou tentar responder depois, tá? Essa daqui. Porque essa questão do médium produtivo, ela é muito dúbio, né? Assim, não é só quantidade de comunicações. Amigos, eu não estou vendo, eu vou sair aqui porque eu não estou vendo os corações. Vocês estão mandando corações? O Antônio está dando boa noite. A Silvia Kátia aqui está me cobrando uma tapaué. Não, é uma forma. Eu vou mandar essa forma. Oh, meu Deus do céu, que vergonha. A Francisca Gessé está por aqui. O pessoal do bem, eu queria agradecer o pessoal do bem que está assistindo essa reunião. Eles tinham uma reunião mediúnica, veio assistir. Meu amigo Francisco, saudade de você, Francisco. Um abraço. É o pessoal do bem que está aqui, coisa boa. O Reginaldo está aqui. Eu não estou vendo os corações. A Mônica, boa noite. Que coisa boa. Que bom que você gostou. A Velma, Tereza Neuma, tá aqui os corações. É isso aí. Muito obrigado a todos pela participação. Aqui agora eu estou... Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão aqui, participando, que estão aqui conosco. Amanhã, de novo, né, a gente vai estar com o tratamento espiritual. Ok, eu vou entrar aqui só para ver os corações agora. Ó, agora eu estou vendo. Só coisa boa. Só coisa boa aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado. Estejam conosco amanhã, né? Mais uma vez. Prece das 6 horas. Claudete, obrigado pelos comentários. Marquinho, meu amigo, muito obrigado pela presença, pela colaboração. Você realmente já é do CEAL. O Moreira. E os avisos eram esses, da prece às 18 horas e do estudo amanhã da faculdade, o estudo amanhã do magnetismo sobre as curas. Muito obrigado, eu não mostrei os corações, mas eles estão aqui. Obrigado, Fátima, obrigado, Joãozinho, que seu pai esteja bem. É isso, uma noite de paz para todos nós. Flor, os nossos comerciais, por favor.